Vamos lá, povo de Deus? Para quem está aqui de primeira vez, vocês são todos bem-vindos, amém? Bem-vindas. Nós fazemos o nosso devocional todos os dias às 7h45 e nós estamos fazendo a leitura do Novo Testamento. Então, nós vamos ler Romanos capítulo 11 hoje e, se assim o Senhor conduzir, Romanos capítulo 12, amém? Mas eu acredito que já deu certo aqui. Então, se você puder abrir aí a sua espada, a sua Bíblia, se não, apenas escute, amém? Então, Romanos capítulo 11. Bom dia, Lucilene. Vamos ver o que o Senhor nos fala nessa manhã. Em nome de Jesus. Opa, pronto. Romanos capítulo 11. Deus reservou os seus em Israel. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura. Deixa eu abaixar aqui. Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós ainda fazemos parte desses 7.000 homens. Amém? Esses 7.000 homens foram multiplicados, triplicados, quadruplicados, centenas e milhões de vezes mais. Porque hoje, se nós estamos nesta live e nós reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, é porque aquilo que Deus disse a Elias ainda se perpetua nos dias de hoje. E nós não nos prostraremos jamais diante de Baal. Nós não vamos fazer parte disso que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Ainda existem, como a gente viu ontem, os remanescentes. Ainda existem aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Ainda existe aqueles que vivenciam todos os dias a glória do Eterno. Que por mais que passemos por dificuldade, que por mais que a gente tenha a nossa vida financeira às vezes abalada, a vida sentimental às vezes abalada, nós sabemos em quem nós devemos confiar. Porque nós não levantamos altares diante de Baal. Porque nós não vamos nos prostrar diante de outros deuses. Porque nós sabemos que só Ele é Deus, que só Ele é Deus. Aleluia. E quanto mais você mostrar o teu posicionamento em que você não se dobra diante de outros deuses, em que você não presta culto a outros deuses, mais o poder do Eterno vem sobre a sua vida. E mais o reino de Deus avança para que a volta de Cristo aconteça. Amém? Versículo 5. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Porquanto, se pela graça já não é mais, porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Então, nós fazemos isso. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Nós pregamos a palavra porque nós amamos o Senhor. Nós não nos prostramos a Baal. Nós não levantamos altares a outros deuses porque nós adoramos e amamos ao Senhor. Então não é por obras, mas é pela graça. É por gratidão. É por reconhecimento do sacrifício de Jesus naquela cruz. A gente não adora ao Senhor por barganha. Nós não adoramos ao Eterno porque Ele pode nos dar algo. Não, a gente adora ao Senhor porque nós sabemos que Ele é o nosso Pai. É o nosso Abba Pai. E que no grande dia nós voltaremos para a nossa casa. E que no grande dia nós voltaremos para o nosso lar. Com o corpo glorificado. Amém? Versículo 7. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e em retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Povo de Deus, o que essa palavra aqui está dizendo, amém? Que o Senhor dá oportunidade para todos conhecerem a Ele.
o Senhor estende a oportunidade da graça e da redenção através de Cristo Jesus. O Senhor dá a oportunidade da vida eterna a todos. Mas chega um determinado período em que o Senhor endurece o coração das pessoas. E aí a gente às vezes não entende o porquê que as pessoas não enxergam a verdade e a luz. Porque às vezes Deus já mostrou tantas formas, Deus já chamou a atenção de tantas formas, que ele viu e sondou o coração da pessoa. E ele viu que ali a pessoa está totalmente entregue às trevas. Que ali a pessoa está totalmente entregue aos demônios. Eles adoram a Baal. E aqui diz, por que Deus usa Baal? Porque era a divindade daquela época. Mas isso se estende a todos os outros deuses, aos outros falsos deuses que existem até os dias de hoje. Os deuses são os mesmos, os falsos deuses são os mesmos, o que muda é somente o nome de região, de estado, de país e de nação, porque são os mesmos, amém? Então, às vezes, as pessoas, elas têm o quê? Um espírito de entorpecimento. Elas têm olhos, mas elas não enxergam, ouvidos, mas não escutam, até o presente dia. Aí, Davi afirma que a mesa dele se transforma em laço e armadilha. Nós não devemos nos assentar à mesa dos escarnecedores. Nós não devemos ficar tendo relacionamento com aqueles, entendam o que eu vou dizer aqui, com aqueles que estão no engano. Se você não tem plena consciência da sua salvação, se você não tem plena consciência de que Deus te libertou, de que Deus te restaurou, você deve deixar de ter certas amizades, sim. Por quê? Ai, Michele, então você está falando que crente não pode andar com quem anda no mundo? Não, não é isso. Muito pelo contrário. Nós devemos andar com eles. O problema é, se você ainda não está liberto, se você ainda não está curado, se você ainda não tem uma vida santificada, cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente se assenta em mesas em que vão mudar a nossa perspectiva de ver, a forma de ver Jesus. Satanás, ele é ardiloso, povo de Deus. Satanás, ele não é burro. Às vezes a gente pega e fala o quê? Ah, não, mas eu tô forte, eu vou lá para ministrar, eu vou lá para poder ir e pregar a palavra. E muitas vezes o que acontece é o quê? A pessoa acaba às vezes se desviando. A pessoa às vezes acaba se afastando da presença de Deus. Olha o que a palavra fala, que a mesa dele se transforma em enlaço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Não estou dizendo aqui que a gente não deve andar com o pessoal do mundo. Muito pelo contrário. Esse é o nosso papel. É a nossa obrigação. É pregar a palavra. Só que, como está a tua casa? Você está totalmente liberto dos teus vícios? Eu vou contar um testemunho aqui. O que acontece, povo de Deus? Tem uma missionária, ela era muito conhecida. Eu não vou me recordar agora o nome dela. Quando meu marido entrar aqui, eu peço para ele falar se ele conseguir entrar hoje. E ela fazia trabalho lá na Cracolândia. E o que aconteceu? Ela era uma mulher que ela era cheia da presença de Deus. Ela era uma mulher que ela foi resgatada dessa área das drogas. Mas ela não tinha passado por um processo de libertação profundo. E ela foi fazer evangelização lá dentro da Cracolândia. Por alguns anos deu tudo certo, só que depois o que aconteceu? Ela ficou lá. Ela ficou presa lá, de novo no vício. Então nós precisamos tomar cuidado, povo de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de distorção da palavra, que todo espírito de confusão, de contenda caia por terra. Mas por que o Senhor pede para dizer isso? Porque às vezes a gente não quer largar a mão de ficar andando com determinados tipos de pessoas. E a gente acha que a gente está firme na fé. E a gente acha que a gente está forte o suficiente para tentar resgatar o outro. E muitas vezes o que acontece é o quê? A pessoa larga da vida com Cristo e vai para o mundo. Eu achei, há anos atrás, que eu era forte o suficiente para ficar com a minha amizade com as minhas amizades mundanas. E o que aconteceu? Eu me afastei da presença do Senhor. Eu falo por experiência de causa. Eu me afastei da presença do Pai. Primeiro, eu não tinha tido um arrependimento, uma conversão verdadeira e genuína. Foi uma conversão emocionada. Foi a paixão, não foi amor, como a gente já falou aqui. Então a gente precisa tomar cuidado, povo de Deus. É óbvio
que a gente não vai se afastar de todo mundo que não é cristão. Não é isso. Entendam o que a palavra está querendo dizer. Entendam o que a ministração está querendo dizer. Apenas vigie. Apenas vigie. Se for assim, você vai ter que viver isolado às vezes da tua família, porque às vezes os teus parentes não são cristãos. Então, entendam o que o Senhor está querendo ministrar aqui. Amém? É exatamente, já aconteceu comigo, eu acabava me afastando. Gente, todo mundo às vezes já passou por isso, a grande maioria. Por quê? Porque às vezes a gente não quer largar mão de certas amizades, de certos convívios. Entendam algo, existem mesas que não nos cabem mais. Existem mesas em que nós não devemos mais compartilhar. Lá em Salmos 1, se eu não me engano, fala: não se assentar na roda dos escarnecedores. Quando eu me afastei, eu estava na roda dos escarnecedores. E aquilo me feria. Porque eu via as pessoas debochando de Deus. E aquilo me cortava por dentro. Porque as pessoas que eu andava são essas pessoas que mexem, sabe? Trabalham com moda. É umas coisas, tipo assim, meio hippie. Era um povo meio doido. Então eles são muito céticos. Só que eu sabia que Cristo era real. Mas eu não tinha tido um arrependimento e uma conversão verdadeira. Mas todas as vezes em que eles falavam mal de religião, de igreja, de Deus, que Jesus não existia, aquilo feria a minha alma. Aquilo doía o meu coração. E o Senhor começou a trabalhar dentro de mim. Larga esse povo, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para você. Existem mesas, povo de Deus, que a gente não deve mais se assentar. São armadilhas. É pedra de tropeço. A gente só pode chegar e ministrar e tentar tirar alguém das trevas se você já passou por um processo de libertação e restauração muito profunda. Caso contrário, apenas só ore. Só ora. Não vai se meter dentro de uma biqueira. Não vai se meter lá dentro da Cracolândia. Faça as coisas com ordem e decência, com prudência. Amém? Minha irmã tá com amizade com uma moça que passa cartas, já falei pra ela tanto que não sei o que eu faço. Aí, Manuela, tem coisas que a própria pessoa vai ter que passar. Quantas e quantas vezes minha mãe falava pra mim também: esse povo não é pra você andar com esse povo. Por que você fica andando na casa desses meninos? E isso e aquilo outro. Até que eu tive que ver com os meus próprios olhos. É só interceder. É só interceder. Amém? A paz, Kátia. Bom dia. Versículo 11. Os gentios, ramos enxertados. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constituísse riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará sua plenitude. Agora estou falando a vós, gentios. Considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Então aqui Paulo está dizendo, amém? Sobre o quê? Sobre nós, que fomos enxertados na videira verdadeira. Então ele está falando que ele tem orgulho de ser um apóstolo dos gentios, porque os outros apóstolos, eles eram os apóstolos do povo judeu. Eles pregavam para o povo judeu, um arrependimento para o povo judeu. Eles não quiseram, Deus foi lá, Jesus apareceu para Paulo, pediu ali, né, falou para ele: olha, me segue, eu quero que você vá lá, prega a minha palavra. Paulo aceitou, e aí ele se tornou apóstolo dos gentios. E aí ele fala que ele tenta de alguma forma, de alguma maneira, instigar o arrependimento do povo judeu, que eram os compatriotas deles, para que eles também tivessem a salvação e a redenção e a vida eterna, tá? Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos? Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Agora vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão.
Sabe o que essa palavra está dizendo, povo de Deus? Que se eu e você for santo, que nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja viva. Se eu e você for santo, todos os nossos frutos vão ser santos. Quem são os nossos frutos? Os nossos filhos. Às vezes você vai se tornar um pastor, você vai se tornar uma missionária, um apóstolo, um evangelista. Se a raiz, que é aquela pessoa que foi levantada pelo Senhor como uma autoridade espiritual, seja dentro de uma casa, seja dentro de uma igreja, se ela tiver a base dela muito bem firmada em Cristo Jesus, todos os discípulos, todos que estão dentro daquela igreja ou dentro daquela casa vão se tornar santos. Só não vai se tornar santo se a pessoa não quiser. Por quê? Porque ela vai ter exemplo. Porque ela vai ver como se deve se comportar. Eu já falei para vocês que eu já vi de tudo dentro de igreja. E as igrejas que são contaminadas, porque o pastor está no pecado, todos os outros, os membros, a maioria deles também estão na mesma prática pecaminosa. Por quê? O que está em cima cai para o que estão de baixo. Não tem como vir coisas boas de uma pessoa que está contaminada. É a mesma coisa a gente em casa. O nosso filho vai replicar tudo que vê a gente fazendo. As mesmas coisas são dentro da igreja, dentro de um ministério. Talvez aqui existem pastores, talvez aqui existam missionários, existam apóstolos. Se você tiver uma vida santa, se você tiver uma vida de exemplo, todos os seus discípulos, todos os seus frutos vão ser bons. Eles vão andar em santidade porque eles vão ter um espelho. E nós precisamos refletir Cristo em todo o tempo todo. Dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro de casa, em todas as esferas da sociedade. Amém? Amém, Leia. Amém. Amém, é a melhor escolha. Nós não podemos nos comportar como os do mundo. Se nós temos que, às vezes, fazer uma escolha de não mandar, é uma falta. Ninguém vai repetir de ano por causa de uma falta. E é bom que, eles não querem ir. Porque eles têm consciência do certo e errado. Então nós precisamos ser espelho. Porque se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Povo de Deus, isso é muito sério. Só que Satanás está cegando o entendimento das pessoas. Principalmente dos homens e líderes desta nação e do mundo, porque a igreja toda está corrompida, se esquecendo que se eles não se comportarem como Cristo ordena, todos os outros vão ser contaminados, e infelizmente isso acontece. Amém? Versículo 17. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra estes ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. A raiz é Jesus. Então nós não devemos nos vangloriar também de sermos santos, porque nós não somos sustentados sobre nós mesmos, mas quem nos mantém de pé é Cristo. E o Senhor fala que também nós vamos poder ser o quê? Podados. O Senhor às vezes vai ter que aparar algumas arestas. O Senhor às vezes vai ter que nos podar em alguma forma. O Senhor, Ele cuida. Ele tira o que precisa ser tirado. Ele coloca ali o que precisa ser colocado, enxertado, para que eu e você se torne o quê? Uma videira que dê fruto e fruto sadio. E nós não podemos nos esquecer que a raiz é Cristo. Nós temos que estar plantados, firmados na rocha. Amém? Versículo 19. Então vos direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envadeças, mas teme. Aqui está dizendo que nós devemos ter temor, sabedoria. Se a gente permanecer, a gente tem que permanecer firme na fé.
e não nos envaidecer, que nós somos santos, que nós não pecamos, que nós não fazemos isso. Não. Porque aí entra uma brecha, abre uma brecha, para que entre o orgulho, para que entre ali a soberba, a vaidade, o ego. E aqui está dizendo, mas tem outra passagem que diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não é porque o nosso irmão ainda não encontrou, às vezes, a fortificação em Cristo Jesus, que a gente vai se comportar de uma maneira elevada sobre ele, muito contrário. Nós devemos pegar na mão dele e falar, vem, eu estou contigo. Não desista, não esmoreça. Porque muitas vezes o que acontece é, você venceu um pecado. Vamos lá. Você venceu o pecado da mentira, da fornicação. Só que tem o irmão do lado que ainda não consegue, ele ainda mente demais e ele ainda fornica. Aí o que acontece? A gente pega e aponta o erro do irmão, em vez de ir lá e falar, olha, eu vou contar meu testemunho para você. Eu era exatamente como você. E eu tô aqui para te dizer que se você deixar, Cristo pode transformar a tua história. E você vai largar essas práticas que você está tendo. Não é simplesmente pegar e falar assim, juntar com o outro e pegar e falar assim, você viu fulano? Cada dia tá com uma. Você viu a fulana? Cada dia ela tá com um cara diferente. Nossa, mas eu peguei ela na mentira. Sendo que você venceu aquilo. Então nós podemos fazer o quê? Nós devemos fazer o quê? Irmão, irmã, olha, eu vim aqui porque ora primeiro e peça ao Senhor sabedoria e discernimento. Amém? Mas peça para o Senhor, Pai, me dê palavras para acessar o coração dessa pessoa. E se você pedir, eu tenho certeza que Deus vai dar. Olha, o Senhor me tirou dessa situação. E às vezes o Senhor vai trazer a pessoa para falar com você. E aí você, em vez de pegar e falar, é difícil, não fala, não tenha vergonha de falar, olha, eu venci isso através de Cristo Jesus. O Senhor me levou a ser santificado. Ora, faça isso, conte a sua experiência, seja um canal de bênção na vida da pessoa. Para de ficar apontando. A gente tem que parar de ficar apontando. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. E se fosse eu? E se fosse eu no lugar da irmãzinha que está passando por problema? Eu iria gostar? Às vezes, povo de Deus, as pessoas saem da igreja porque é o próprio crente que está lá dentro que faz com que a pessoa se desvie. Porque não suporta tanta hipocrisia. Porque a pessoa está gritando, às vezes, por ajuda. A pessoa, às vezes, está gritando, chamando a atenção, tipo, alguém me ajuda. Só que todo mundo só sabe apontar o dedo. E isso não é ser corpo. Nós somos muito, muito bons em apontar o erro. Nós somos muito bons em falar do pecado do outro. E aí, quando a gente precisa, a gente vai atrás. Só que a gente também não quer abençoar a vida do outro. Então, a gente precisa, em nome de Jesus, parar de nos envaidecer. A gente precisa tirar a vaidade do nosso coração. Em nome de Jesus. Porque um dia mais dia, se você deslizar, se eu deslizar, Satanás vem e pega. E aí a gente cai. Então a gente tem que carregar a humildade em todo o tempo todo, orar ao Eterno. Pai, me guarda, me protege, que eu esteja cada dia mais firmada na tua raiz, Pai, na tua rocha. Amém? Versículo 21. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Aqui ele está falando do povo judeu, amém? Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Gente, eu vou ler de novo. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram. Amém? Mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Então nós devemos permanecer firmes na bondade do Pai. Tirar o orgulho, tirar a soberba. Do contrário, também tu serás excluído. Eu estou lendo Romanos capítulo 11, irmã, versículo 23, agora eu vou ler.
E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Então, aqueles que às vezes caíram, ou aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus, Deus é poderoso para fazê-los enxertá-lo novamente. A gente precisa parar também, em nome de Jesus, a igreja, estou falando como igreja, de apontar o dedo para aqueles que se desviaram. De apontar o dedo para aqueles que saíram do caminho por algum motivo. Porque às vezes a própria igreja foi culpada por aquele cara, por aquela mulher sair do caminho. Porque não teve temor a Deus. Principalmente temor a Deus. Eu não digo nem amor ao próximo, mas eu digo temor a Deus. Porque quantas e quantas pessoas eu conheço que se afastaram da igreja por conta de mau posicionamento de pastores que estão às vezes no pecado. Porque entrou o orgulho, porque entrou a soberba, porque entrou a vaidade. E eram homens e mulheres cheios da presença de Deus. E eram homens e mulheres que estavam ali servindo ao reino. Mas que na hora que precisaram, o orgulho e o ego e a soberba tomou conta do coração daquele que foi levantado como uma autoridade sobre aquele lugar. Só que eu quero falar hoje para você que o Senhor, ele te revigora, o Senhor, ele tira todo o fardo, todo o apontamento, toda a palavra de maldição. Em nome de Jesus, Pai eterno, todo-poderoso, grande eu sou. Eu oro agora, Pai, como tua filha, e eu peço que em nome de Jesus, toda maldição lançada, Pai, por pastores, por líderes religiosos, sejam anuladas e quebradas agora em nome de Jesus. Que toda ferida que a igreja causou, Pai, sobre a vida desses teus filhos, eu declaro que o anjo do Senhor vem agora com óleo, Ramachomenecantaramanai, e o Senhor acessa o coração da tua filha, o Senhor acessa o coração do teu filho, e eles fazem o caminho de volta, eles regressam para a casa do Pai, porque eu declaro que em nome de Jesus, toda armadilha, todo o ataque do maligno, através de homens e mulheres que foram levantados como líderes religiosos, estão cessados a partir de hoje sobre essa vida, e eu declaro em nome de Jesus, que eles voltam, Pai, para o teu caminho, eles voltam, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a fazer parte da noiva, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que o Senhor toca hoje, Pai, nessa ferida, Senhor, e eu quebro toda a maldição, toda oração contrária, toda praga lançada por líderes religiosos, eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus, e eu declaro, Pai, que o teu filho, a tua filha, retorna hoje, Senhor, está na tua santa e doce presença, em nome de Jesus, aleluia, Ramashere cantaramanai, Renester kit lava somenicai, em nome de Jesus, porque às vezes, povo de Deus, é tão feio isso. Os líderes, eles amaldiçoam quem sai da igreja. Eles amaldiçoam, lançam palavras, mas se você sair daqui, você não vai encontrar outra igreja. Mas se você sair daqui, não vai acontecer isso. Mas se você sair da minha igreja, povo de Deus, eu e meu marido, a gente tem isso muito. E o Senhor, sentir tontura. Irmã, isso é normal, tá? Tem que pedir a bênção, exatamente. Gente, quem tá sentindo tontura, isso é normal, tá bom? Por conta da oração. Amém? Isso é normal, porque às vezes você tá debaixo de um jugo, de maldição. E aí você não consegue firmar em igreja nenhuma. Porque às vezes você passou em algum ministério, você passou em algum lugar em que você pediu para sair, você foi lá, olha, o meu tempo aqui deu, se encerrou o meu ciclo aqui nessa congregação, nessa comunhão com vocês, e o Senhor está me direcionando para outro lugar. E às vezes o pastor é ciumento. Às vezes o pastor não tem visão de reino. É aquele pastor que quer que as ovelhas fiquem debaixo da asinha dele. E não deixa a pessoa crescer espiritualmente. Não dá um alimento sólido. Não acompanha a evolução dos filhos espirituais. Ele também não busca na fonte para trazer um alimento novo para o povo. E aí o que acontece? A pessoa sente fome e sede de estar na presença. E aí a pessoa cresce, a visão se expande, e quando ele quer buscar algum outro pastor para ter mais alimento, porque a fome espiritual dele aumenta, o que acontece? A pessoa pega e fala assim, não, você não vai sair. Se você sair daqui, vai acontecer isso, isso e isso. Se você sair daqui, você é isso, isso e isso, e amaldiçoa. Espragueja. Chama de Jezabel.
Faz o diabo a quatro com a coitada da ovelha. E aí a ovelha não consegue se firmar em nenhuma outra igreja. Por quê? Porque foi lançada uma oração contrária. Foi lançada uma maldição sobre aquela vida. Então isso precisa ser quebrado, isso precisa ser anulado. É por isso que muitas vezes quando a gente faz esse tipo de oração, para quebrar essa malignidade, essa oração contrária de autoridade espiritual, às vezes fica tonto, às vezes passa um pouco mal. Por quê? Porque é uma oração de libertação. Então, povo de Deus, o que o Senhor pede, amém? Nessa manhã? Que você volte para a casa do Senhor. Se existir alguém aqui que se afastou do caminho do Senhor por conta de pastores, por conta de igreja que não soube conduzir ali, o Senhor hoje, ele anula, ele tira todo o fardo de você. Jesus Cristo não teve culpa. A igreja verdadeira do Senhor não teve culpa. Amém? O Senhor é meu pastor. Gente, a gente precisa ter em mente isso. Amém? Infelizmente não estou conseguindo ouvir a live. Eu não sei se é por causa do seu trabalho ou se tá com problema, mas qualquer coisa você entra e sai de novo, Eliane. Amém? Isso aconteceu com a minha irmã e hoje é da macumba. Olha que triste o que a Verônica falou. Eu e o meu marido, a gente conhece também uma pessoa que ele era músico, toca muito, tocava na igreja, tocava muito baixo na igreja. E hoje ele está cantando funk, fazendo música para Exu. Porque quando ele precisou, que ele estava numa crise de casamento dele, o pastor não soube, não teve sabedoria de aconselhar. E ali ele separou da mulher. Por conta de um conselho errado. Por conta de um mau posicionamento. Então, eu quero dizer que Cristo não tem culpa. A igreja não tem culpa. E nós te pedimos perdão como igreja. Eu te peço perdão como noiva do Senhor por tudo que a igreja pode ter causado sobre você. Por todas as feridas que pastores que não honraram o chamado pode ter feito no teu coração. Nós pedimos perdão diante do Senhor. Que você venha perdoar a igreja, a noiva do Cordeiro, por qualquer tipo de praga, por qualquer tipo de maldição que foi lançada, por ter feito você sair da presença do Senhor. Nós pedimos perdão em nome de Jesus. Amém? Aconteceu isso comigo, o pastor não me deu apoio e eu saí, me deram as costas. Em nome de Jesus, Nanda, nós te pedimos perdão como igreja. Amém? Porque, gente, às vezes você pode não estar entendendo por quê que eu estou pedindo perdão. Mas quando você é chamado como um libertador, quando você é chamado como um intercessor, você faz parte, todos nós fazemos parte da família de Deus. Mas a gente se arrepende em nome de Cristo. Todos nós, independente de ter chamado de libertação, independente de ter chamado de intercessão, nós devemos nos posicionar como membros da família celestial. E fazer aquilo que Jesus faria. E fazer aquilo que Jesus faria, pedir perdão, desculpa. O meu pai não teve culpa. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Por conta de homens. Deus te ama. Ele quer você do lado dele. Amém? Glória a Deus. Romanos 11, irmã. É Romanos 11, amém? Acho que eu parei no versículo 23. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade... Não, 24. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Versículo 25. O amor de Deus salvará Israel. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então aqui Paulo está dizendo, amém? Que
Deus vai salvar Israel. Que quando todos os gentios, quando a plenitude dos gentios, quem são os gentios? Eu e você. Quando todos nós estivermos plenos, cheios do conhecimento de Deus, amém? Todo Israel será salvo. Gente, Jesus, ele vai vir. Os judeus, eles vão reconhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador, como Messias. Em nome de Jesus. Amém, Sheila, glória a Deus. Nós temos que, em nome de Jesus, amém, propagar o evangelho, orar por Israel. Por que que a palavra diz, lá em Salmos, se eu não me engano, 25, eu não me lembro agora qual é. Orai por paz nos muros de Israel. E todos aqueles que oram por Israel têm bênçãos e recompensas transbordantes, galardões sobre as nossas vidas. Ore pela paz em Israel. Não é somente pela paz por conta das guerras, mas para que eles reconheçam Jesus como Messias, como aquele que foi prometido desde o início. Nós devemos interceder por Israel, povo de Deus. É o nosso papel como filhos, como frutos, como aqueles que foram enxertados, porque Jesus veio para eles. Então nós devemos, em nome de Jesus, orar pela paz em Israel. Que eles venham reconhecer Jesus como suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Versículo 27. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Lembra que eu falei ontem que os dons, eles são, foi ontem antes de ontem, que os dons, eles são irrevogáveis. Uma vez em que você entregou a sua vida para Jesus, uma vez em que você, amém, entregou a sua vida ao eterno, você já recebeu ali, junto com o Espírito Santo, todos os dons. Você só precisa o quê? Buscar a presença do Senhor, continuar ali orando, continuar se santificando, continuar buscando, que os dons, eles vão ser ativados. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa entregou a vida para Jesus. Aí ela fluía nos dons. Só que aí ela ficou 3 anos na presença de Deus. Depois desses 3 anos aconteceu alguma coisa e ela acabou saindo da presença do Senhor. Ela não perde os dons. Os dons permanecem com ela. O que vai acontecer é o fluir deles que não vai mais acontecer. Então, quando eu me afastei, eu já tinha o dom, amém? De línguas estranhas, eu já tinha o dom de profecia, eu já tinha o dom de discernimento de espírito. Eu só não tinha ainda o de sinais e maravilhas ativado sobre a minha vida. Os outros 8 eu tinha. Só que quando eu afastei da presença de Deus, o que aconteceu? Eu não fluía mais nos dons. De uma forma profunda. Mas às vezes quando eu estava em algum determinado lugar, ainda eu tinha o discernimento de espírito, a percepção no meu espírito, mesmo eu estando afastada. Então, os dons, eles são irrevogáveis. Os dons e o chamado. É os dons e o chamado. Então eu tinha o chamado de ser libertadora, resgatadora, de fazer com que as pessoas fizessem o caminho de volta ao Pai, de ser aquela que vai lá, entra mesmo nas prisões e retira as pessoas dos cativeiros. Só que, depois que eu me afastei, o meu chamado, ele ficou estacionado, paralisado, mas eu ainda continuei com ele. E os meus dons também ficaram parados, estacionados, mas ainda eles permanecem em mim. Então, depois que eu me arrependi, depois é para sempre, até que o nosso espírito volte ao Pai. Então, depois que uma pessoa que às vezes perdeu, amém? Ali a intimidade. Às vezes um pastor, ele continua pregando. Às vezes o pastor, ele não se desviou ali de corpo presente, mas ele não está buscando ter intimidade. Aí às vezes os dons não estão mais fluindo da forma como era. Por quê? Porque você não está buscando, porque você não está tendo intimidade. Não tem como o Espírito Santo fluir se você não passa tempo com ele. Se você não passa tempo com ele. Por quê? Os dons não é para mim. Os dons não é para você, os dons é para o próximo. Então, os meus dons não são para benefício próprio meu. É para mim ajudar o meu irmão. É para fazer a igreja crescer. O discernimento de espírito, posso usar para mim? Sim. Mas a maioria das vezes, o discernimento de espírito também é para discernir algo que está sobre a vida de alguém.
Que nem quando a gente vai fazer uma libertação, os dons de discernimento de espírito me discerne, me fala ou qual é o espírito maligno que está agindo na vida daquela pessoa. Então, povo de Deus, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A gente não perde eles. Só que a gente também tem o quê? O que acontece é, a gente deixa de fluir nos dons. Só que depois que você se arrepende, depois que você volta atrás, depois que você faz o caminho de volta, e que você vai fazer ali, retomar o caminho da santificação, aí eles começam a fluir. Amém? Versículo 30. Pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançarem a misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Portanto, Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Hino de adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Existe até um louvor que foi feito com esse pedaço aqui, dessa ministração, amém? Dessa passagem bíblica aqui. Existe até um louvor sobre isso. Por que que tem pastor que está no pecado e ainda os dons fluem? Porque os dons, ele vai fluir independente do pecado. E todos nós estamos debaixo de algum pecado. Porque não existe ninguém que não peque. Porque os dons, eles não se limitam a isso. Então, mesmo que a pessoa peque, os dons eles vão fluir. Eles vão fluir. Não, porque todos nós pecamos. Se a gente não peca de forma, amém? Se a gente não peca de forma, vamos lá, normal, racional, a gente às vezes vai pecar de forma irracional. A gente peca até no pensamento. Então, nós devemos, em nome de Jesus, alinhar o nosso coração. Amém? Mas, exatamente. Só que aí vai prestar conta a Deus. Amém? Exatamente, é o que a gente acabou de ler aqui. Não é salvo pelas obras, é pela graça. Entende? Então vamos lá. Vamos começar o 12. Os meus pastores não falam em línguas, isso é normal? É normal, Jéssica. Nem todo mundo vai fluir nos 9 dons. Nem todo mundo vai falar em línguas. Deixa eu explicar algo aqui. O falar em línguas não é sinônimo de você ter o batismo do Espírito Santo. É apenas o quê? Um dos sinais em que você foi cheio e você carrega ali o fluir do Espírito Santo, dos dons. Mas existem pessoas que podem fluir em todos os outros 8 e não falar em língua. Existem pessoas que vai fluir às vezes em 1, em 2, em 3, em 4. E por que isso? Por que isso que acontece? Que às vezes tem pessoas que oram, que fluem em todos, e às vezes tem pessoas que não fluem em todos. Aí, gente, são coisas que Deus vai responder pra gente somente na eternidade. Paulo fala, buscar os melhores dons, aqueles que você quer buscar. Mas ele fala que o melhor de todos é o quê? A profecia. Só que é o que eu falo, vai de acordo também com a busca. Vai de acordo com a busca. Eu fluí em todos os 9. O Senhor me ativou para a graça e a misericórdia dele em todos os 9. Porque eu busquei isso. Eu falei, Senhor, eu quero. Se eu ia de tanta forma impetuosa nas coisas do maligno, eu também quero tudo que é teu. Porque já que o Senhor vai me usar para resgatar as pessoas, já que o Senhor quer me fazer um agente seu aqui na terra, eu quero tudo que é meu por direito e por herança. Então o Senhor me dá todos os armamentos, me dá tudo que eu preciso. E eu quero tudo teu. E aí eu fui lá e eu jejuei e o Senhor ativou. Amém? Lembrando, não é para mim, não é para mérito meu. É para que eu possa abençoar as vidas. É para que eu possa usar isso sobre o meu chamado, sobre este ministério. Amém? Glória a Deus. O Senhor te revela o nome dos espíritos ou você estudou antes
e Deus te dá a percepção. Muitos eu conheci quando eu estava lá nas outras religiões. Então, isso aí que você perguntou, Cris, antes de eu começar aqui o 12, é muito importante. O que aconteceu? Teve uma vez na minha vida que eu peguei e falei assim: pai, por que o Senhor permitiu que eu conhecesse aquela religião? Para quem não sabe, eu fui da Umbanda, né? Aí eu falei, mas por que o Senhor permitiu, Senhor? Porque eu era uma questionadora, tá? De Deus. E eu falei, por que o Senhor permitiu, então, que eu fosse para lá cultuar outros deuses? Aí o Senhor disse para mim de uma forma muito clara, ele falou, eu te levei para lá, para você saber exatamente como eles trabalham. Para você saber e conhecer tudo que eles praticam, porque isso vai servir de arma e munição para você. Então eu aprendi muita coisa lá. Ao ponto de a primeira libertação que eu participei, eu não estava como libertadora, eu estava como intercessora da minha líder na época, ela não era nem pastora. O Senhor, a gente estava fazendo uma ministração, ela estava ministrando uma moça no encontro e eu estava como intercessora dela. E ali o Senhor me mostrou um punhal que eu tinha visto lá na roda da Umbanda que fazia parte de uma pombagira. E ali a ministração não acontecia e aí eu peguei e a menina começou a passar mal. Aí o Espírito Santo, eu lembro até hoje, gente. Isso faz o quê? Minha filha vai fazer 14. Isso vai fazer, acho que 12 anos. E eu nunca esqueço, porque foi a primeira vez que eu vi o Senhor me mostrando as coisas. E aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, existe um punhal de uma pombagira dentro do coração dela. Na hora que ela começou a ministrar e ela falou, eu arranco esse punhal agora do teu coração e você se torna livre, a menina gritou e começou a manifestar. Então, às vezes, o Senhor permite coisas na nossa vida, povo de Deus, para que a gente use como conhecimento, para que a gente venha se antecipar ao maligno, para que você tenha conhecimento do mundo. A gente não pode esquecer que tudo acontece por ele, para ele e de todas as coisas. Tudo acontece na nossa vida que tem um porquê e tem um para quê. Então, eu estudei, né? Depois eu fui fazer o curso de libertação e aí eu fui com mais afinco sobre as entidades, mas existem coisas que o Senhor revela. Que nem um dia desses também, recentemente, eu estava fazendo uma ministração de uma pessoa que ela não é nem do Brasil. E aí o Senhor me trouxe o nome de uma entidade, de um espírito. E eu ainda peguei e falei assim, mas esse nome não me faz sentido. Porque para mim não fazia sentido, eu nunca tinha ouvido falar. E aí o Senhor pegou e me trouxe o nome da Lila. E aí eu peguei e falei, mas o que isso representa? Ainda eu comentei com meu marido, porque aí ele é o meu intercessor. E aí eu falei, mas o que você representa isso, Senhor, da Lila? E aí aquilo ficou, eu expulsei, nós anulamos, quebramos tudo, aí o Senhor veio trazer a revelação outro dia, através de uma outra pessoa. Que essa é uma regência de um espírito imundo também, que é o mesmo espírito que estava sobre a vida lá, anulando o quê? Quebrando a cadeia lá de Sansão. Um espírito de encantamento. Então o Senhor às vezes revela. Amém? Porque falei em línguas e demoro para falar novamente. Porque você tem que falar todos os dias. Amém? Porque você tem que ir falando constantemente. Bruna, vai falando, vai orando. Quanto mais você falar em línguas, orar em línguas, mais você vai fluir. Amém? Quais são os 9 dons? Eu vou falar, gente, quais são os 9 dons antes da gente entrar no capítulo 12. Por quê? Porque eu falei ontem que eu ia orar para ativação de dons de vocês. E aí eu nem sabia que era... o 12 falava exatamente sobre os dons. Então o Senhor, ele está alinhando todas as coisas. Amém? Quais são os 9 dons? Então vamos lá. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de línguas, dom de cura, dom de sinais e maravilhas, e o dom da fé. E qual outro? Discernimento de espírito. Amém? Como sabemos qual é o nosso chamado? Para você saber qual é o seu chamado, Ana, aí você tem que passar tempo com Deus. E às vezes o Senhor, amém? Às vezes o Senhor vai revelar através de alguém, ou o Senhor vai revelar direto no teu coração. Às vezes o Senhor mostra em sonhos, mas é aquilo que mais grita dentro do teu coração. O que mais grita dentro de você? Às vezes você ora muito, às vezes você sonha fazendo libertação, sonha expulsando demônios. Isso também pode ser, amém? Significado de que você tem um chamado de libertação, mas é aquilo que mais queima dentro do teu coração. Esse é o teu chamado, amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Bruna. Glória a Deus. Quando eu estava afastada, eu orava no trânsito, em certos momentos falava em línguas. Amém, glória a Deus.
Michele, eu estou me arrepiando. Se há um arrepio de paz, de corpo todo, é o Espírito Santo. Amém? Meu marido bebe todos os dias. O que faço para ele deixar? Intercede, irmã. Amém? Intercede. Em nome de Jesus. Pede para que o espírito do vício caia por terra. Amém? Esse tal nome tem na música. Como que eu faço para falar em línguas? Eu tenho muita vontade. Gente, para vocês que estão falando que quer falar em línguas, amém? Eu vou orar aqui, depois que a gente lê o capítulo 12, eu vou orar pedindo para o Senhor, em nome de Jesus, ativar todos os dons. O que acontece? Às vezes, povo de Deus, vocês já são ativados, só que tem medo de falar. Só que vocês têm medo. E como que Satanás age na mente de vocês? Assim como agia na minha mente. Ai, mas eu acho que eu tô copiando a pastora falar. Ai, mas será que sou eu mesmo que tô falando ou eu tô copiando o que eu tô escutando? Deixa eu falar algo. No começo, você não vai falar frases inteiras. No começo vai ficar só um balá, balá, balá. A sua boca começa a mexer sozinha e sai palavras que você não tem controle. Isso é normal. Então não deixa Satanás ficar colocando na mente de vocês que vocês estão copiando, que isso é fruto da tua imaginação, porque isso daí bloqueia o agir do Espírito Santo. Então a maioria às vezes já começou a falar, mas é bloqueado por medo. Porque acha que está copiando o pastor, porque acha que está copiando a pessoa que está orando. E isso é uma grande mentira. Então o medo paralisa você, às vezes a incredulidade. Então isso faz com que você não deixe o Espírito fluir. Não tenha medo de ser que você está copiando, dizer que você está repetindo. Não, isso daí é o fluir do Espírito Santo. Amém? Eu pedi dons de língua, fiz jejum e mergulhei na palavra todos os dias. Amém, glória a Deus. Agora é continuar buscando, amém? O meu coração sempre fala em intercessão. Então você tem um chamado, amém? Estive doente e senti uma frieza. Gente, isso acontece, tá? Ô Valéria, mas busca no Senhor. Vamos voltar aqui, gente? Depois de um relacionamento forçado. Amém, Renata. Vigília é muito forte. Sim, nas vigílias também tem muito, muito. Fiz oração e tive batalha espiritual, paralisia do sono. Amém. Vamos lá? Então, voltar? Eu tinha dúvidas, Deus me revelou que era Deus para não ter medo de falar. Amém. Minha pastora ensina só orar dando glória. Também. Essa também é uma estratégia do Senhor, de você ficar glória, 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 e a hora que começar a embolar também. Mas assim, o que eu quero dizer, às vezes não precisa você ficar só dando glória, 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 glória. É só você deixar fluir o Espírito Santo. Às vezes você só de tocar, a pessoa às vezes só de tocar ou de orar, às vezes em distância, a distância aqui pelo telefone, vocês começam a ser ativados. Então, assim, existem várias estratégias que o Senhor dá. Amém? Existem várias estratégias que o Senhor dá para que a gente possa orar em línguas. Amém? Vamos lá. Para interpretar é só com dom de discernimento, mas aí depois eu explico, tá bom? Versículo 12. Capítulo 12, perdão. Deixa eu só acabar com o meu café aqui, gente, porque ele já virou um chá. Amém? Capítulo 12. A vida como um culto espiritual. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos oferecer um culto racional ao Senhor. O que é um culto racional ao Senhor? É um culto que agrada a Deus verdadeiramente. É uma adoração genuína, não emotiva. Porque às vezes o que acontece é, a gente está debaixo de algum problema, de alguma situação, e nós às vezes nos comportamos de forma almática. A gente adora o Senhor no momento em que a gente está passando por dificuldade, de forma almática. E a gente não presta um culto lógico, de forma lógica, racional. Que você tenha consciência de que Deus realmente é o teu Pai. E não de forma emotiva. Porque quando nós prestamos um culto emotivo, quando surge o momento da dificuldade, o que acontece? Às vezes a gente acaba esquecendo que Deus é Deus e começa o questionamento. E deixa, amém, a incredulidade entrar dentro do nosso coração. Então, quando nós
prestamos um culto racional ao Senhor, nós temos plena consciência de que Ele é Deus e nós estamos adorando em espírito e em verdade. Então é por isso que nós devemos prestar um sacrifício no nosso corpo. O que é o sacrifício? O sacrifício às vezes é você fazer o quê? Abrir mão de algo que te dá muito prazer, seja de comida, seja de relacionamentos, é você abdicar de vida errada, coisas que às vezes são lícitas para você, mas que o Senhor pede para você como uma forma de mostrar, pai, eu tô aqui, eu entrego tudo para o Senhor. Eu amo isso daqui, Senhor, mas em prol de ter mais intimidade contigo, eu faço isso como um sacrifício. Amém? Versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como a gente experimentar a vontade do Senhor de forma plena e verdadeira se a gente ainda tem uma mente corrompida pelo pecado. Se a gente ainda vai no embalo das outras coisas que estão no mundo. Se a gente acha que tudo que está acontecendo aí no mundo é normal, que não tem problema nenhum você mandar o teu filho para a escola vestido de bruxa, vestido de bruxo, de múmia, que não tem problema nenhum você dançar um funk, que não tem problema nenhum você ficar embriagado. Não tem como experimentar a vontade agradável, perfeita do Senhor, se não tiver uma metanoia, uma mudança de mente, uma escolha verdadeira e genuína de falar, isso daqui não faz mais parte de mim. Eu escolho não me corromper mais. Eu escolho não contaminar mais o meu ser, a minha casa, a minha família com esse tipo de música. Eu escolho que por mais que as pessoas falem que eu estou louca, fanática, que por mais que as pessoas falem que tudo é Deus, eu escolho estar no caminho de Deus. Eu escolho ter a minha mente mudada. Isso é escolha, porque isso Deus não obriga ninguém. É posicionamento. Ixi, eu tô isolado, nem sinto falta. Glória a Deus, Jonatas. Chega um momento em que a gente não sente falta. Povo de Deus, chega um momento em que você quer tanto, você tá tanto na presença de Deus, você tá tão cheio da glória do Senhor, que às vezes você entra em determinados ambientes, você começa a passar mal. Acontece muito isso comigo, e eu não entendi o porquê. Porque na sua casa, você está acostumado a ter um ambiente de glória. Então você está acostumado a ficar escutando louvor. A tua casa é uma casa santificada. Não entra, as pessoas não falam palavrão, não tem contenda, não tem opressão. E aí quando você vai para algum determinado lugar, às vezes você vai no mercado, às vezes você vai na casa de alguém, aquilo ali abala o teu espírito. Porque você está tão cheia da presença, você está tão cheio da glória, que quando você foge um pouco daquele lugar em que você está acostumado, o que acontece? Você fica abalado. Aí começa a vir uma ira, começa a vir umas coisas estranhas, uns sentimentos estranhos. Aí eu já falo pro meu marido, eu falo, vamos embora. Porque às vezes o lugar está debaixo de uma opressão tão grande que você sente isso no espírito. Porque já não faz mais parte da gente. Amém? Já teve uma metanoia. Amém? Muitas pessoas perderam a sua salvação por conta deste dia. Não sinto. Amém? Glória a Deus. Hoje muitas pessoas estão comemorando o Halloween. Eu sempre comemorei hoje. Amém? Glória a Deus. Amém? Gente, até o carro tem que ser crente. Tudo tem que ser do Senhor. Amém? Até que sexo por alguém falar palavrão. Sim, tudo, gente, tudo. As coisas vão começar, a gente vai incomodar. Então, por quê? Porque você já teve a sua mente o quê? Transformada. Você já não se amolda mais, não cabe mais no molde e no padrão deste mundo. Você já teve um nascimento de espírito, um renascimento de novo. Minha geladeira é crente. Gente, tudo tem que ser crente. Tudo. Todo o nosso ser, toda a nossa casa, tudo tem que representar Cristo. Tudo. Amém? Vamos lá, versículo 3. Como servir por meio dos dons? Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou.
Então aqui Paulo está dizendo para a gente ter que tomar cuidado com o nosso ego quando a gente flui nos dons. Para a gente tomar cuidado e ter equilíbrio quando o poder do Senhor é liberado sobre as nossas vidas. Versículo 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, nós fazemos parte, nós somos membros de um corpo. E o que é o corpo? O corpo de Cristo. Amém? O corpo de Cristo. Então, nós devemos, amém? Em nome de Jesus, ter equilíbrio. Porque nós fazemos parte de um corpo. E para um corpo ter o quê? Ser sadio, todos os membros precisam estar bens. Precisa ter uma perfeita harmonia. Tudo tem que funcionar. Não é? O nosso sistema todo, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, venoso, linfático, tudo tem que trabalhar de forma harmoniosa, porque senão o corpo não está sadio. É a mesma forma a igreja. Todos nós temos que cuidar da nossa santificação todos os dias, para fazer com que o corpo da igreja, para fazer com que a noiva se torne sadia num todo, porque o Senhor vai buscar uma noiva lavada, remida, sem mácula, sem pecado. Amém? E aí muitos me perguntam, que nem já me perguntaram, aqui vocês falaram, por que eu não falo em línguas? Porque nem todos vão falar em línguas, porque às vezes um membro de um corpo tem uma função diferente do outro. A mão não faz a função do pé e vice-versa. Então Deus às vezes não vai te usar com muita ousadia na palavra de sabedoria, mas Deus vai te usar de uma forma muito avassaladora no dom da cura. Um exemplo. Um complementa o outro. Entende? Um complementa o outro. Então não fique triste se você não falar em línguas. É apenas uma das características que você foi batizado com o Espírito Santo. É apenas uma das características. Se você não fala em línguas, não quer dizer que você não flui. Às vezes Deus vai te usar de forma avassaladora em outro dom, de profecia. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 9. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, Paulo está dizendo que se você tem o dom de profetizar, você deve usar na proporção da sua fé. Qual é o seu nível de fé? Porque para você profetizar, você tem que ter uma fé avassaladora. Por quê? Porque a profecia é exatamente o que passa na mente do Senhor. Então você acessa, você está ligado literalmente com o Pai, com a cabeça do Senhor, com a vontade do Senhor para aquela família, para aquela casa, para aquela cidade, para aquela nação, para aquela igreja, para o seu filho, para você mesmo. Amém? 7. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como um encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que o ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que se realize com alegria. Então, cada um vai ter o seu dom. Às vezes você tem o dom de mexer o quê? Deus te deu uma habilidade tremenda para você mexer ali nas redes sociais. E aí o Senhor vai te levantar para você tomar conta da mídia da tua igreja. Faça com alegria, faça com excelência. Tudo em que nós fizermos para o Senhor, faça com alegria, faça a mais às vezes, amém? Do que Deus está pedindo. Deus usou minha boca para falar com pessoas, falou. Deus usou a minha boca para falar com pessoas, falou através de mim. Você teve o dom da palavra, às vezes palavra de sabedoria, às vezes palavra de conhecimento, ou até mesmo o dom da profecia, depende de como foi. Então, tudo que a gente fizer, eu fazia os banners, glória a Deus, Valquíria. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai fazer com amor, com felicidade, com excelência. Fazer o melhor. Amém? Fazer sempre o melhor, independente do que seja. Ai, Michele, eu tenho o dom eu gosto de lavar o banheiro. Faça com excelência, não importa o que seja.
Às vezes você tem o dom de servir dentro da tua casa. Ah, eu amo fazer isso, eu amo cozinhar. Às vezes Deus vai te levantar para você fazer comidas de forma grandiosa para você ir lá e dar para os moradores de rua. Então você vai ser a cozinheira que vai fazer o alimento para alimentar e matar a fome daqueles que não têm o que comer. Mas você está fazendo algo que o Senhor te deu como dom, porque você ama cozinhar. Então não fique, a gente tem que entender, povo de Deus, que esses 9 dons do Espírito é o que está descrito aqui, mas existem diversos outros dons. Eu já trouxe uma ministração sobre isso. Existe o dom de governar, existe o dom de ensinar, existem vários outros dons em que o Senhor libera sobre a vida das pessoas. Amém? Versículo 9. O amor é a base dos dons. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e pagai-vos ao bem. O amor seja sem qualquer fingimento. Nós não podemos ser fingidos quando dizemos que amamos os nossos irmãos, quando dizemos que amamos até mesmo os nossos inimigos. Ou ama ou não ama. Mas eu não amo, então assume que não ama. Amém? Odiai sim o mal, mas apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Paulo está falando de uma forma diferente, com outras palavras, aquilo que Jesus disse. Maior é o que serve. Todas as vezes em que a gente busca a honra própria, escuta o que eu vou dizer aqui. Todas as vezes em que nós vamos buscar reconhecimento e honra própria, você está lapidando um caminho, você está forjando um caminho que vai te levar muitas vezes para a perdição, para a queda. Porque quem tem que aparecer não é a Michele, quem tem que aparecer não é a Alessandra, quem tem que aparecer não é a Láidia, pegar você que apareceu aqui. É o Espírito Santo de Deus, é Jesus através da minha vida. O que acontece é, muitas pessoas buscam ser reconhecidos através de Jesus e fazem com que as pessoas vejam, a Michele, mas está usando o nome de Cristo. Faça a vontade do Senhor, que o Senhor vai te exaltar, por quê? Porque você está ministrando a verdade, porque você está falando o que deve ser falado, então as pessoas vão reconhecer que você é um grande homem de Deus. Você não precisa ficar aí falando em nome de Cristo para ser reconhecido, para ter milhares de likes, para ter milhares de seguidores. Por que quer ter seguidor? Por que você quer ser a top da internet? Por que você quer ser reconhecido mundialmente? Porque você fala a verdade de Deus de forma verdadeira ou porque é o seu ego que está falando mais alto e você está usando Jesus como degrau? Porque há muitas pessoas que fazem isso. Que diminua eu e Cristo vive em mim. Revela a Cristo que Cristo vai te revelar. Mostra quem é Jesus que o Senhor vai te mostrar, porque as pessoas vão pegar e vão falar: a Valquíria é uma grande mulher de Deus, eu sigo ela porque ela me traz entendimento, ela mostra a palavra, ela fala o que precisa ser falado, ela mostrou o caminho que deve ser feito, ela me ajudou a sair do pecado, ela trouxe palavras sobre a minha vida que não mediam esforços e me lapidou para ser uma mulher melhor, ela me ajudou a santificar a minha casa. Ramá, Serede Cantaramanai. Aí a Valquíria, aí a fulana que falou isso, vai lá e fala: olha, segue a fulana, porque a fulana lá, ela fala uma palavra tremenda, e ali você vai ver Deus agindo na vida dela, e Deus vai se manifestando através de você. Mas por que você é boa? Não. Porque Cristo habita em ti. Então ele vai fazer com que você seja reconhecido, porque a glória do Senhor está sendo manifestada através da tua vida. E o que está acontecendo isso é uma distorção de valores hoje em dia. As pessoas estão usando Jesus como um degrau. As pessoas estão usando a noiva de Cristo para subir, para ter audiência, para ser reconhecido. Falsos profetas, falsos homens de Deus, usando os dons para benefício próprio. Vamos lá. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidosos do zelo. Sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Gente, quando eu falo que o livro de Romanos é
é a Bíblia toda, mas o livro de Romanos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Às vezes a gente está passando por tribulação, a gente perde a paciência com a situação, perde a paciência com os filhos que não tem nada a ver, perde a paciência com os cônjuges que não tem nada a ver, perde a paciência com os empregos, com os amigos do trabalho, desconta nos outros o que não tem nada a ver. Paulo fala, só persevera na oração, continua orando, continua perseverando, continua falando o que precisa ser falado com o Pai. Senhor, me ajuda, eu estou perseverante. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Não feche a porta para aquele que está pedindo ajuda. Tenha um coração generoso. Ajude a matar a fome daquele que tem fome. Abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Porque às vezes no momento da ira, em que você às vezes está sendo ali afrontado, caluniado, a gente se esquece que é cristão e às vezes acaba lançando uma palavra de maldição sobre a vida do outro. De forma às vezes inconsciente. Por isso é que Jesus fala que nós pecamos até mesmo na mente. E quando nós devemos pedir perdão, quando a gente vai pedir perdão para o Senhor, fala, Senhor, perdoa os meus pecados conscientes e inconscientes. Porque a gente às vezes peca de forma inconsciente. Porque Satanás ele está em todo o tempo lançando dardos de flechas, pensamentos contaminados na nossa mente. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que planteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tem pessoas às vezes que se acham, não, porque eu sei, eu sou sábia. Não, porque eu sei de tudo. Sabe aquelas pessoas que não aceitam que o outro tenha entendimento também, que o outro também possa fluir, amém? No dom de sabedoria também, acha que sabe todas as coisas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. A gente tem que tirar aquele ímpeto, sabe o espírito de Pedro? Impetuoso? Que não leva desaforo para casa? Isso já não cabe mais a ti. Isso não pode fazer mais parte da tua vida. Esse espírito impetuoso de que você vai resolver tudo não pode mais fazer parte de você. Porque Jesus, ele é compassivo. Porque Jesus, ele é um agente de paz. Existiam momentos em que ele virava a banca? Sim, mas com sabedoria. Versículo 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. O Senhor fala aqui que quando existe alguém que está contra nós, o Senhor, você mudou o capítulo? Que capítulo, irmã? Tá no Romanos 12. Mudou. Romanos 12. Versículo 19, eu li agora. A gente agora tá em Romanos 12, versículo... Já tô acabando Romanos 12. O Senhor é quem vai te vingar. Você não precisa colocar tua mão. Você não precisa fazer nada para sujar suas próprias mãos. O Senhor é quem te vinga. Vou ler de novo. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos. Às vezes a gente é injustiçado. Às vezes a gente está passando por afronta. Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Ai, mas eu vou lá, mas eu vou dar na cara dela, eu vou falar tudo que precisa ser falado. Vai ter uma hora que o Espírito Santo vai pegar e falar, você não vai não. Cláudia, senta aqui, Cláudia. Igual a Xuxa lá daquele meme. Fica aqui quietinho. Você não vai falar nada. Deixa que eu vou por você. Por quê? Porque Deus sabe
que às vezes a gente ainda não está tratado no nosso espírito impetuoso. E que se colocar a mão ali, o caldo vai entornar. Então, deixa Deus cuidar. Deixa Deus fazer. Para de que, eu não levo o desaforo para casa. Eu já fui essa, eu não levo o desaforo para casa. Agora eu pego o desaforo, coloco dentro da sacola e vamos para casa, que o Deus vai cuidar. Demorei, sofri, quebrei a cara para aprender. Eu chamava o meu marido para vocês terem noção de como eu era, povo de Deus. E Deus transforma. O meu marido, eu chamava ele de Buda. Eu falava, você é um Buda. Porque o meu marido, ele sempre foi muito compassivo. Ele deixa que Deus vai resolver. Deixa que Deus vai resolver o quê? Deixa que Deus o quê? Vamos lá e vamos fazer, vamos acontecer. E eu queria dar na cara dos outros, mas isso tá errado. Gente, eu preciso falar como eu era, porque isso é testemunho. Eu era assim. E eu me arrependo? Sim. Mas o Senhor permitiu que eu fosse assim por um tempo para falar que Ele muda. Porque hoje eu pego tudo que escutam e falam de mim, eu coloco dentro da minha sacola e falo, Pai, tá aqui. Pai, eu apresento diante de ti. E eu já pedi perdão pro meu marido, porque eu pegava e falava, eu chamava, cara, você é um Buda. Às vezes eu falava, meu Deus, mas você não consegue resolver nada, deixa lá que eu vou. Um espírito jezabélico de ira. Hoje eu falo, Pai, tá aqui. E por quê? E eu quero dizer algo aqui e a gente vai terminar e eu vou orar. Isso veio de geração. Isso eu peguei do meu pai. O meu pai é o tipo de pessoa que se você fizer qualquer coisa para alguém da família dele, ele não mede esforços. Ele sabe quando a pessoa sai da terra e é tomada por aquele ímpeto de que você não vai fazer nada com os meus filhos, você não vai falar desse jeito, não é dessa forma, tá errado. É exatamente assim o meu pai. E eu e a minha irmã éramos exatamente, eu mudei, a minha irmã não. É exatamente como ele, não leva desaforo para casa. Isso é geracional. Isso é uma herança geracional e precisa ser quebrado. Gente, isso é muito sério e muito perigoso. Porque às vezes você arruma confusão estacionando um carro, como já aconteceu com meu pai. E isso passou para mim e passou para os meus filhos. Porque a minha filha mais velha é exatamente como eu era. Porque eu vou lá, eu vou quebrar, eu vou rodar a baiana, eu vou fazer as coisas todas. Eu falo, Senhor, misericórdia. Eu falo, não é assim. Hoje, o povo me vê como eu vi o meu marido. É a Buda. Povo de Deus, o Senhor é quem faz todas as coisas. Eu me vejo no meu filho. Gente, os filhos, eles pegam os nossos jeitos. Então, se você é uma pessoa impetuosa, se você gosta de vingança, cuidado. Cuidado. O teu pai é quem vai por ti. Está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, declarei o Senhor. Minha é a vingança é do pai. A vingança é dele. Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe tudo o que está acontecendo. A gente precisa parar de carregar esse espírito impetuoso de ira. Isso daí é demoníaco. Existe uma entidade que é exatamente que carrega isso. Aqueles que estão debaixo da regência ali do espírito de Xangô, de Ogum. É que eu não posso ficar falando aqui que senão entra como intolerância. Mas é esses espíritos. E por que eu sei? Porque eu tive lá do outro lado. Então essas pessoas, esses homens, essas mulheres que são exatamente dessa forma, é por quê? Porque estão debaixo dessa regência de espírito demoníaca, dessa frequência demoníaca. E quando o Senhor fala, minha é a vingança, porque a gente não pode esquecer, povo de Deus, jamais, que nós não estamos lutando contra homem nem sangue. Não é carne nem sangue. É contra espíritos malignos e dominadores do mal. Então é por isso que a luta é do Senhor. Não adianta você ir lá e bater de frente com a tua vizinha que está te enchendo o saco, porque não é ela, é os espíritos malignos que estão regendo sobre a vida dela. E aí, às vezes, você acaba arrumando uma confusão com a pessoa carnal, sendo que o que está acontecendo é espiritual. Então, quando o Senhor fala, minha é a vingança, porque a vingança não é contra aquela vida, a vingança é contra os principados, potestades, hostes malignas que estão sobre aquela vida. Conseguiu entender a diferença?
Vocês conseguiram entender agora o porquê que essa é a vingança do Pai? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é o teu patrão que está te enchendo o saco. É os espíritos malignos e a frequência demoníaca que está sobre a vida do teu patrão. Não é a fulana que está lá te enchendo o saco. É algum espírito maligno que está gerando essa frequência nela. Ela está vibrando em uma frequência ali que atraiu essa legalidade ali. Os espíritos estão ouvindo através da vida dela. Então deixa Deus ir, pega sim, você vai pegar, nós vamos pegar a nossa impetuosidade, eu vou pegar o desaforo, não levo o desaforo para casa, levo sim, coloco dentro da sacola e vamos, que o meu Pai vai cuidar. Confia, descansa. Isso é ter uma metanoia, uma mudança de mente, reconhecer que se a gente colocar nossa mão em determinados lugares, a gente vai piorar a situação e depois não vai entender o porquê que piorou. Deixa nas mãos de Deus, povo de Deus. Deixa nas mãos do Senhor. E versículo 20, para a gente encerrar. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal como bem. O mal jamais vai prevalecer. Como que você vai vencer o mal? Fazendo bem. Como que você vai vencer o mal? Faça o bem. Nossa, mas a pessoa eu fiz isso e a pessoa foi ingrata. Abençoa a vida dela. Amém, irmão, te abençoa. Você quebra as pernas da pessoa. Eu passei isso recentemente, gente, para vocês entenderem. Eu passei um momento muito difícil quando o Senhor... E aí eu vou contar esse testemunho e a gente vai orar. Eu passei um momento muito difícil o ano passado e o começo desse ano. Mas mais no ano passado. Foi quando eu tive que fechar a clínica de estética que eu tinha. E ali eu fiquei com alguns aluguéis do espaço que eu tinha alugado, atrasado. E eu ia pagando conforme ia entrando. Porque tudo aconteceu. As portas se fecharam para mim porque eu estava passando por um processo de treinamento do Senhor mesmo. Amém? E ali a dona do lugar, ela, todas as vezes em que atrasava, ela vinha e me xingava, falava um monte. E mas eu vou te pagar, ainda não entrou o dinheiro, meu marido não recebeu, porque a nossa vida virou uma bola de neve. E ali eu vou te pagar, e ela me xingando, e o meu marido, calma. E ali o Senhor, eu já estava mais calma, eu peguei ali tudo que ela falava e vamos lá, Deus vai fazer. Enfim, para honra e glória do Senhor nós conseguimos quitar, para honra e glória do Senhor nós pagamos tudo. Aí quando foi nesses dias, povo de Deus, ela me ligou. Ela me mandou uma mensagem, na verdade. Ela me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha alguma conta de luz no momento lá, de quando eu estava, porque ela não estava conseguindo falar com eles. Então, porque a conta estava no nome do meu esposo. E eu já tinha, quando eu saí de lá, eu cancelei todos os contratos, tirei tudo do nome dele. Então, a conta, o que aconteceu? A conta ficou sem ninguém. Aquela instalação elétrica estava sem ninguém responsável por ela. Então, é por isso que ela não conseguia falar, porque não tinha ninguém responsável. Mesmo ela sendo a dona do prédio, né, da sala lá, ela não conseguia falar. E aí ela ligou precisando de mim. Ela mandou uma mensagem. Você pode ver pra mim? Ela falou, eu preciso que você tenha alguma conta, porque eu não consigo falar. Aí o Espírito Santo pegou e falou, liga lá na Enel. Aí eu liguei, falei. Aí depois eu mandei pra ela. Eu falei, olha, fulana, está aqui o protocolo. Tá tudo certinho aqui. O que acontece é o seguinte. Eu paguei a conta. Anulamos o contrato, tiramos o contrato do nome do meu esposo. E agora, por que você não está conseguindo? Porque não existe ninguém responsável pela conta. É só você ligar lá e pedir para que haja um novo nome, uma nova pessoa. Você pode colocar no nome do novo inquilino ou no seu próprio nome. Ela, muito obrigada. E ela já tá... Aí tá, antes de eu pegar e falar isso, ela foi grossa ainda comigo. Ela, mas eu não tô conseguindo. Ai, que não sei o quê. Aí eu fui lá, liguei. Com a maior paciência, mandei o número do protocolo e falei isso que eu acabei de falar. Ela, muito obrigada, agora eu entendi. Ela foi muito mal comigo. Ela me xingou, eu não estava devendo porque eu queria. Eu não estava não pagando os aluguéis porque eu não queria. O que aconteceu é que houve um imprevisto. Deus precisava me tirar daquele lugar para trazer para cá e ele sabe as formas como ele faz, era tratamento.
Só que ela foi muito grossa, porque sabe aquelas pessoas que só pensam em dinheiro? Problema seu se você tá com problema. Eu quero o que é meu e acabou, não me importa. É dessa forma. E aí ela precisou de mim. E aí meu marido pegou e falou assim, você tá vendo como que é? Ela falou da gente. E quando ela precisou, quem que foi arrumar? Quem que solucionou aquilo para ela? Então, povo de Deus, a melhor coisa que a gente tem que fazer é pagar o mal com o bem. Eu poderia pegar e fazer o quê? Eu não tenho mais nada a ver com isso. Já vai fazer 1 ano, porque ia fazer 1 ano. Agora em novembro faz exatamente 1 ano. Já vai fazer 1 ano que eu não tenho mais nem nada a ver com você. Se vira. Eu poderia ter feito isso. Poderia. Mas Cristo me mostra que eu tenho o quê? Cristo me leva a ser totalmente diferente deles. Eu não posso ter a mesma atitude. Nós não podemos ter a mesma atitude. Isso te deixa mais fraco? Não. Muito pelo contrário. Mostra que você é uma pessoa nobre. Mostra que você verdadeiramente reflete que você carrega Jesus. Porque todas as vezes em que Jesus era enxovalhado, todas as vezes em que as pessoas apontavam o dedo para Jesus, ele ia lá e ele continuava manifestando os seus sinais, os seus prodígios, as curas, as libertações. Isso mostra que você é trouxa, tonto? Não. Mostra que você teve verdadeiramente um encontro com Jesus. E eu demorei para aprender isso. Porque o meu ego, o meu orgulho, a minha soberba falava muito mais alto. Isso não deixa a gente ser tonto, ser tonta. Muito pelo contrário. Mostra que você nasceu de novo. Verdadeiramente do Espírito. Que você carrega sim Jesus, porque é exatamente o que Jesus faria. Amém? Então, gente, eu vou orar. Se existe alguém aqui que quer ser ativado nos dons, amém? O Senhor falou ontem e hoje eu não sabia que era exatamente sobre os dons, porque, gente, eu termino de fazer aqui, eu vou fazer outras coisas, vou ler outros livros, vou continuar outra coisa. Então, se existe alguém aqui que quer fluir nos dons, amém? O Espírito Santo já tinha falado ontem, eu vou orar aqui para que o Senhor venha ativar o dom de vocês, em nome de Jesus, amém? Então, fica aí, recebe, busca em fé, busca. Michele, eu já oro em línguas, só que eu quero os outros dons, os outros dons. Se você já ora em línguas, começa a orar em línguas, amém? Que o Senhor, ele vai derramar os dons. A gente leu ontem que tem como fazer a impartição de dons, amém? Tem como fazer a impartição de dons, é bíblico, tá? Nós já estudamos isso, nós já lemos isso há 2, 3 dias atrás, se eu não me engano. Então, o Senhor, ele vai operar. Então, se você já ora em línguas e você quer os outros dons, começa a orar em línguas agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor comece, Pai, a dar ordem aos teus anjos. Nós damos ordem aos teus anjos agora. Os anjos, Senhor, que ministram, que trazem, Senhor, os dons sobre a vida dos teus filhos. Eu peço que agora o Espírito Santo de Deus venha de uma forma, papai, em nome de Jesus, de uma forma, Senhor, do qual o Senhor jamais, ó Pai, derramou sobre esta live. Venha, Senhor, em nome de Jesus, como um tornado de glória, em nome de Jesus. E eu declaro que os anjos que ministram agora, que são responsáveis por trazer os dons, eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor agora começa a ativar, todos os 9 dons, anjos do Senhor, comecem a derramar agora, em nome de Jesus, o óleo, o fogo, seja batizado agora, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, nós ativamos agora, Pai, Espírito Santo de Deus, traz a ativação, Senhor.
do dom de cura, em nome de Jesus, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Ramashredekantaramanaí, o dom sobrenatural da fé, Senhor, Ramashredekantaramanaí, o dom de discernimento de espírito, Ramashredekantaramanaí, o dom de sinais e maravilhas, Shuramasuminikantarabasô, o dom sobrenatural da fé, Ramashredekantaramanaí, o dom de interpretação de línguas, Shirnasturkitlibasomenekai, em nome de Jesus, o dom agora, Pai, em nome de Jesus, de discernimento de espírito, Ribasubidikai, Rishidarasamanai, seja ativada agora, mais fogo, fogo Espírito Santo, fogo Espírito Santo, fogo, 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 traz o avivamento, que eles sintam, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, eles comecem a sentir agora, as mãos deles, as plantas dos pés pegarem fogo, Rabashomanakatarabasoberedekai, que eles começam a sentir, Senhor, de forma agora no físico, em nome de Jesus, mostra para os teus filhos, ó Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor está agindo, em nome de Jesus, fogo nas plantas dos pés, fogo nas palmas das mãos, eu ministro sinais e maravilhas, eu declaro os olhos vertendo das mãos, eu declaro, Senhor, chuva de pó de ouro, chuva de pó de prata, obturações, Senhor, obturações de ouro nos dentes, fios de ouro no cabelo, para mostrar que o Senhor é Deus, ativa os teus filhos no sobrenatural, Pai. É o que assim eu oro e declaro em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que todo espírito de incredulidade, todo espírito de religiosidade é destronado agora. Todo espírito do medo cai por terra agora. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, os teus filhos, Senhor, fluirão no sobrenatural de Deus, de uma forma, Pai, avassaladora, para que haja a manifestação do teu poder, da tua glória, em nome de Jesus, por toda esta nação. Eu declaro, Senhor, que onde os teus filhos estão, todas as cidades, todos os estados e até mesmo o país, ó Pai, que está escutando esta live, vai, Senhor, em nome de Jesus, ser impactado por esta vida, vai ser impactado, Senhor, em nome de Jesus, por este homem e por esta mulher, em nome de Jesus, porque eu ministro agora, o fogo do avivamento, em nome de Jesus, seja cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo, Espírito Santo, mais fogo, 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 fogo. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Rabasterket Libasuminikai, Ranash Ranasai Rishiri Desterket Libaso, em nome de Jesus, mais Espírito Santo, Romanasser Redelebasuminikai, mais Espírito Santo, Ramas Redelebasuminikai, Hashanda Rasa Levastorket Libaso, amém, glória a Deus, aleluia. Aleluias, aleluias, Master Cantalamanai, traz renovação de línguas, Pai. Renova as línguas dos teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, línguas idiomáticas agora, Ramasturgid Libasubidicai. Pai, em nome de Jesus, surpreenda os teus filhos, Pai. Surpreenda as tuas filhas, Rimasuminikai, que os anjos do Senhor comecem a tocar agora, em nome de Jesus, em todas as bocas aqui, em todos os lábios, Ramasuminikai, nós tiramos todas as travas que Satanás colocou, Ranasturgidilibasinikai, em nome de Jesus, dom de línguas agora idiomáticas, Rinasuminikai, para que eles possam, Senhor, ir às nações, Rinasturgidilibassou, e ministrar a tua palavra, em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus, amém? O Senhor me mostrava anjos tocando nos lábios de algumas pessoas aí, trazendo línguas idiomáticas, amém? Então, não se espante se de repente você começar a orar em línguas e você começar a falar inglês, espanhol, aramaico, japonês, francês, inglês. Deus é Deus que faz. Amém? Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração, toda exaltação seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias, aleluias. Amém?
Em nome de Jesus. Vejam aí, povo de Deus, se vocês estão com pó de ouro nas mãos, óleo nas mãos, é a manifestação, é o presente do Pai para mostrar que ele se faz presente. Amém? Aleluias. Renascili na somecai. Aleluias. Aleluias. Povo de Deus. Desde ontem, amém? E eu preciso perguntar aqui. Ramassomenicai. Existe alguém aqui nesta live, pode ser que seja aqui, como pode ser que seja fora daqui, que está com uma dor, não é uma dor, sente umas pontadas no braço esquerdo, bem aqui, ó, bem aqui. Existe alguém aqui na live que está com pontadas no braço esquerdo? É uma dor, uma pontada muito fina, amém? Muito fina. Existe alguém aqui nessa live? É você, Rosineide? Você sente uma dor aqui, bem aqui, e é como se fosse umas pontadas, e é uma dor fina, assim, que eu não sei explicar direito. Sim, eu senti ontem. Amém. Eu vou orar por vocês. Amém? Eu vou orar por vocês. Agulhadas, exatamente. É como se fossem agulhadas. É isso. Eu vou orar por vocês. Amém? O Senhor me deu essa palavra de conhecimento ontem. Pó de ouro nas mãos. Aleluias. O Senhor continua agindo aqui. Amém? A glória do Espírito Santo ainda está sobre o lugar. A glória do Espírito Santo ainda está sobre esta live, ainda está sobre vocês. Aleluias. Eu vou orar por você, Rosineide, que sente como se fosse agulhadas no teu braço. Amém? Em nome de Jesus. Ontem o Senhor me trouxe no período da tarde. E aí ele me disse que era uma palavra de conhecimento, porque eu falei, Senhor, isso não é meu. E o Senhor pediu para mim orar. Amém? Pai, eu apresento, Senhor, a vida da tua filha, Senhor, a Rosineide, diante do teu altar, Pai. E eu declaro agora, em nome de Jesus, Shamanasai, Rishibanasseketerebassou, que todo tipo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, de oração contrária, toda arma forjada não prevalecerá contra, Senhor, a vida da tua filha. Eu declaro, Senhor, que toda obra, todo trabalho maligno é quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito imundo sai e cai agora por terra. Bate em retirada da vida da tua filha agora. Eu apresento a Rosineide diante do teu altar, Pai. E eu declaro, Pai, que toda seta de enfermidade, eu declaro, Pai, que todo trabalho feito, Senhor, contra a vida dela é quebrado e anulado agora em nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Todo espírito maligno que estava regendo a vida da Rosineide seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ministro cura no físico e eu ministro cura na alma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, existe alguém aqui na live que está com uma dor do lado direito. É aqui, bem na escápula aqui, ó. Existe alguém aqui na live. Você tá bem, Rosineide? Você sentiu alguma coisa? Se sentiu, é normal, tá? Agora essas agulhadas vai parar. Existe alguém aqui na live que tem uma dor. Às vezes é uma dor insuportável aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, bem aqui nessa região. E você sente uma dor que parece que tá enfiando, assim, é uma dor insuportável. Ao ponto de, às vezes, você ficar assim, ó, encurvado. Já tem mais de meses. Amém. Glória a Deus. Essa dor, ela está sobre as minhas costas já faz algumas semanas. E o Senhor pediu. Amém. Eu vou orar por vocês. Amém? Eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês, porque é como se tivesse alguém sentado aqui. Amém? Bem aqui em cima. É uma dor insuportável. Eu vou orar por vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus. É isso mesmo. É isso mesmo. Parece que tá enfiando uma faca. É uma dor assim, insuportável. Um peso. Pai, em nome de Jesus eu apresento a vida dos teus filhos agora, Deus. E eu declaro em nome de Jesus que eu ministro cura, Senhor, em nome de Jesus, e libertação agora, Pai, de todos os espíritos malignos, que possam estar regendo essa vida. Em nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus filhos diante do teu altar, Pai. E eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que está sendo anulada toda regência demoníaca sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus que todo tipo, Pai, toda opressão
opressão, todo dardo, toda flecha, Pai, em nome de Jesus. Eu arranco todo punhal de demônios agora das costas dos teus filhos. Sharamassobedecai. Toda flecha demoníaca que continha, Senhor, de venenos, Pai, pecaminosos, eu arranco agora, Senhor, das costas dos teus filhos, em nome de Jesus. E eu ministro agora libertação. Ranas liba suminikai. Em nome de Jesus, eu ministro cura. E eu declaro, Pai, que os anjos do Senhor, eu arranco todo o peso, todo o fardo, Pai, que esse homem e esta mulher carregava, coloco nas mãos dos anjos do Senhor e que eles levem para o lugar da onde o Senhor Jesus Cristo determinar. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje eles não sentirão mais essa dor. Eu declaro que todo espírito de enfermidade que estava rondando esta casa, essa vida, Pai, eu declaro em nome de Jesus que está anulado. Eu quebro agora toda a regência demoníaca de enfermidade sobre a vida deste homem e sobre a vida desta mulher. E eu declaro em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja curada agora. Em nome de Jesus. Ramaserede cantaramanai. Existe alguém que estava sentindo essas dores agora? Existe alguém que estava com dor agora? Que estava sentindo essas dores agora. Aí vocês me falam se passou. Amém? Glória a Deus. Passou? Eu senti. Amém. Passou a dor? Senti um alívio. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No joelho eu estou. Amém. Que a unção de cura continue tocando. Em nome de Jesus. Que a unção de cura continue tocando. Amém, Jonatas. Em nome de Jesus. Eu ali está diminuindo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu declaro agora. Em nome de Jesus. Que toda dor agora, Pai, que ainda está, Senhor, sobre as costas, sobre as escápulas, ó Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que este restante agora, toda dor, toda seta de enfermidade, eu arranco agora, em nome de Jesus, o restante. E quando eu contar 3, vai sair. 1, 2, 3, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Eu ministro cura completa. Eu ministro agora, Espírito Santo de Deus, que os anjos de cura, em nome de Jesus, que os anjos de cura, em nome de Jesus, toquem agora, Pai, as costas deste homem, as costas desta mulher, e eu ministro a cura completa. Eu ministro a cura completa. O Senhor Jesus levou todas as dores naquela cruz do Calvário. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E eu declaro e ministro cura por inteiro, cura completa agora. Em nome de Jesus, todo o restante dos espíritos imundos que estão aí, que não querem sair, eu declaro que está, em nome de Jesus, quebrado todo alojamento demoníaco. Sai agora, em nome de Jesus. 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 Unja as costas dele, Cris, em nome de Jesus. Pega um óleo ungido e unja as costas dele. Amém? Unja as costas deles e declara cura. E declara e ministra cura sobre a coluna dele. Amém? Passou? Vocês que estavam com a dor nas costas. Passou o restante que tinha? Saiu? O Senhor continuará agindo. Amém? O Senhor continuará tocando nas vidas de vocês. Em nome de Jesus. Povo de Deus. Deixa eu falar algo aqui. Estejam atentos. Nós fizemos a oração de ativação de dons. Amém. Glória a Deus, Rosineide. Deixa eu falar algo aqui. O Espírito Santo ativou vocês. Não deixem o espírito de incredulidade tomar conta do coração de vocês. Não deixem o espírito do medo tomar conta de vocês. Agora eu vou falar algo aqui que às vezes as pessoas não... Meu Deus. Peraí. Que às vezes as pessoas não explicam. Como foi ministrado todos os 9 dons, eu sou ativada nos 9 dons. Então pode ser que vocês carreguem os mesmos 9 dons que eu, como pode ser que não.
Então, deixa eu explicar algo. O que aconteceu aqui? Eu senti essas dores e ministrei cura. Isso é uma forma de palavra de conhecimento. É uma ação ali do Espírito Santo que mostra, através do meu corpo físico, que alguém precisa de cura. Por quê? O meu discernimento de espírito é tudo uma conjunção dos dons, entende? O discernimento de espírito me trouxe o discernimento que essas dores que eu estava sentindo não era minha, mas era de alguém aqui da live ou de alguém que eu iria encontrar na rua e que eu iria orar por ela. E quando a gente ora, a nossa dor sai e a dor da pessoa também sai. Então, por que eu estou perguntando se alguém sentiu e estava sentindo agora no momento? Porque eu estava sentindo essa dor no momento. E quando eu orei, a dor foi aliviando. Então, isso daqui, vocês tiveram praticamente uma aula de como é, amém, a unção de cura, o dom de cura, através do quê? De uma palavra de conhecimento. Às vezes vai vir como palavra, braço esquerdo, às vezes vai vir como uma dor mesmo. Então, às vezes vocês vão começar a sentir algo, alguma dor de cabeça, algum mal-estar, às vezes uma angústia muito grande. Então, peçam para o Senhor o quê? Antes de vocês saírem desesperados, falando, ai meu Deus, eu tô doente, peça para o Senhor e fala, Pai, essa enfermidade está sobre o meu corpo físico, ela pertence a mim, ou o Senhor quer me usar como um agente de cura sobre a vida de alguém? Me traz a revelação. Então isso pode começar a acontecer com vocês. Então por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês não ficarem achando que vocês estão doentes, que às vezes a enfermidade não é de vocês. A enfermidade é para vocês orarem por alguém. Amém? Nem fala, angústia parecia a faca no coração. Sim, às vezes a angústia também não é tua. Às vezes eu também me sinto, às vezes, angustiada, assim, sabe, oprimida. E aí aparece alguém pedindo oração. Então, tenha o discernimento de espírito. Antes de sair bebendo as dipirona da vida, os remédios, busca entender, essa enfermidade realmente está sobre o meu corpo físico? É algo espiritual? Ou é de alguém que eu preciso orar? Amém? Então, isso daqui, povo de Deus, é uma das formas que Deus age, através de palavra de sabedoria. Amém? De conhecimento. Então, é uma junção de dois dons. O discernimento de espírito e a palavra de conhecimento. E aí depois vem o terceiro dom, que é o dom de cura. Amém? Glória a Deus. Bom, povo de Deus, foi uma live abençoada, né? Para honra e glória do Senhor. O Senhor se fez presente em nosso meio.